Olá, tudo bem? Quero desejar, antes de tudo, uma boa tarde a todos. Hoje eu tô aqui um pouquinho para a gente falar sobre o portfólio. O portfólio que é um instrumento importante para o aluno fazer a autoavaliação dele, para que ele entenda o quanto ele andou, o quanto ele aprendeu dentro do registro, né? Para que ele percorra o caminho da escrita de forma consciente. E para que ele consiga realizar uma metodologia ativa. Embora talvez nem todos os alunos terão esse interesse de fazer essa metodologia ativa, há um grande número de alunos que, bem orientados, farão. Então, a ideia, né, conforme enviado no documento no começo do ano, conforme conversado nos encontros que temos tido, conforme os documentos que têm chegado até as unidades escolares, a ideia do portfólio é ensinar para o aluno, né, como refletir sobre a própria escrita, sobre a própria aprendizagem, é dar mesmo um olhar acadêmico para ele, sobre as coisas que ele registra e sobre como ele registra. Então, a orientação era de que se organizasse as atividades, né, a comanda, porque aí para fins de observação é preciso ver a comanda. A comanda serve para o professor, para que vocês possam, né, ir fazendo essa visualização. Conforme vocês forem aplicando as produções de texto, vocês vão reparar em determinada comanda falta uma coisa, você vai enriquecendo na segunda, tal coisa acrescentaria mais, seria mais explicativo, você acrescenta na próxima. Então, guardar a comanda, ele é enriquecedor em primeiro ponto para o professor, né? São os caminhos que nós percorremos durante a prática, durante o processo de elaboração, de criação. E para o aluno, para que quando ele deixar a faltar mesmo alguma coisa em redação, para que a comanda sirva de apontamento, né? Então, fazê-lo voltar à comanda, observar o que é que ele passou batido, o que ele não fez, o que ele não se atentou, até mesmo que ele não desenvolveu, né? Se desenvolveu com erro. E quanto às redações, as orientações falam que era para fazer o apontamento, ele tem todo o apontamento que precisa ser feito. O que a gente não vai fazer? A gente não vai escrever, né, sobre o registro do aluno. Então, vai sublinhar, vai fazer anotações mais discretas. Eu estive andando por algumas escolas, alguns professores fizeram isso através de cores, outros escreveram bem discretamente, assim, pequenininho, tranquilo, né? Porque o aluno precisa ter esses observáveis anotados, porque se ele não tiver esses observáveis anotados, como é que ele vai saber onde melhorar, como é que ele vai saber onde progredir, né? E eu vi que alguns colegas já estão fazendo a reescrita dessas redações com base nos observáveis, algumas dependendo, né, da sala, já é possível estar na terceira versão. Então, assim, o professor pegou um texto, uma comanda, ele aplicou, ele fez os observáveis, ele anotou em tópicos para o aluno, ou como também houve a opção de professor de fazer uma tabelinha, assinalar, fica a critério do professor, mas o aluno teve contato a esses feedbacks. Então, quando o aluno foi para a reescrita, ele foi para a reescrita com base nesses observáveis. Então, teve redação que está reescrita pela terceira vez, coisa linda, assim, da primeira para a segunda você vê um crescimento, da segunda para a terceira você vê um crescimento, e isso é visível para o aluno. Então, a ideia é que ele faça essa autoavaliação, que ele faça essa reflexão, e que isso fique claro para ele como está esse desenvolvimento dele nesse sistema de escrita. E quando eu falo de metodologia ativa, é porque a partir do momento que há apontamentos específicos para esse aluno, fica claro para ele também onde é que ele pode melhorar, onde ele pode ir para casa fazer uma pesquisa, seja via YouTube, seja via site, os próprios livros didáticos que estão na escola podem auxiliar nesse sentido. Então, é incentivá-lo, olha, tá aqui os pontos que você, né, pode melhorar, que você precisa estudar, né, precisa pesquisar, e aí fica mais consciente para ele também o quanto ele tem desenvolvido, né, quanto ele vai observar, quanto mais ele se aplica, mais ele se desenvolve. Então, essa é a ideia. Lá na escola, o portfólio, ele não precisa ser acomodado em pasta, tá?
porque isso aí vai da organização da escola, isso gera custos, né? Então, quem se sentir confortável para fazer em pasta, faça. Quem não se sentir, pode simplesmente pegar aqueles grampos Romeu e Julieta, né? Porque isso as escolas têm, perfura as redações, coloca a comanda como uma primeira folha bonitinho. E quando eu falo a comanda, igual nós fizemos lá na avaliação diagnóstica, faço o roteiro, né? Qual foi o roteiro dado para esse menino e, seguindo o roteiro, qual era a proposta de redação? Até porque, para que eu possa levar para formações de vocês esse retorno e para que a gente possa ir fazer nosso alinhamento de rede. Mas, só para lembrar, o portfólio é, antes de tudo, uma autoavaliação para o aluno, tá? Então, esse é um documento que nós passamos a fazer, né? E faremos em vista desse crescimento em escrita para o aluno. O que fica guardado com a gente, igual tem professor que guardou só a primeira redação, fez a reescrita, e as reescritas foram feitas no caderno, sem problema. Teve professor que guardou as 3 reescritas, né? O aluno fez a primeira, ok, tá lá, a segunda tá lá, a terceira tá lá. Como for melhor para o professor dar esse feedback com o aluno, como que é mais construtivo para você fazer esse caminho, mas o guardar as redações, o guardar elas com anotações e observáveis, sentar com o aluno e dar esse feedback para ele e fazer a edição de texto, isso é primordial, isso precisa ser feito, né? Organizar o aluno bonitinho para que ele faça em folhinha, né? Separada para redação, aquela organização que se ensina mesmo, do aluno tem que fazer o cabeçalho, tem que fazer o nome da escola, o nome dele, o nome da disciplina, o nome do professor, né? Isso é colocá-los numa rotina de auto-organização de trabalho, e nisso a gente tem muito a contribuir. E aí qualquer dúvida em relação a alguma outra coisa, né, me chamem no privado e eu auxilio da melhor forma possível. Tudo bem?